Olha, eu acredito honestamente que esse vídeo vai mexer muito com você por vários aspectos que eu vou abordar ao longo dele e que pode ser que isso divida muitas questões de opiniões na sua cabeça e de muitas outras pessoas acerca do que eu vou falar. E tá tudo bem você pensar diferente, ou a única coisa que eu te peço é: não tire conclusões precipitadas do que eu vou falar, vá até o final e depois você tire suas próprias conclusões, se você quiser refutar, questionar, comentar, mas não faça isso apenas por um trecho, mas acompanhe até o final para que você possa tirar conclusões. Beleza? Porque aí sim a gente consegue ter um debate um pouco melhor e respeitoso, caso você concorde ou não concorde e queira deixar o seu comentário aqui. Beleza? Então, o assunto que eu tenho para dizer realmente é um assunto muito delicado, é uma situação a qual eu posso te dizer com toda certeza que eu já tive completamente atolado até o pescoço com o que eu vou te falar, beleza? Certamente você já se questionou assim, né? Ou já ouviu: se fosse fácil, eu já tinha conseguido. Você diante de uma situação, as pessoas falando, te cobrando, aí você: cara, se isso aqui fosse fácil, eu já tinha conseguido. Ou você disse assim: eu só não tenho sucesso, ou eu só não consigo tal coisa, eu só não consegui fazer isso, ou eu não fiz isso, porque é muito difícil, porque a minha vida é muito difícil, porque é tudo muito complicado pra mim, porque não é tão simples assim, porque ninguém me apoia, porque isso, porque aquilo outro, e é por isso que eu não consegui o sucesso, é por isso que eu não consegui tal coisa, é por isso que eu não consegui. Ou seja, sempre existe algo que você vai justificar um resultado negativo. No entanto, eu quero te dizer, será que é isso mesmo? Será que é realmente o fato de se fosse fácil você faria? Ou se a sua vida não fosse como é, as coisas seriam diferentes? E talvez até por uma questão de um exemplo que você enxerga: nossa, para essa pessoa é muito simples. Olha só essa pessoa como ela é. Olha só, possivelmente a vida dessa pessoa foi diferente da vida que eu tenho. Olha onde ela mora, olha isso, olha aquilo. E será que é isso mesmo? Será que realmente é isso? O que a ciência diz sobre isso? O que a palavra diz sobre isso? Vamos entender um pouco mais. Ou será que você não, de certa forma, esteja utilizando essas situações, essas dificuldades, esses percalços da vida, como uma desculpa para não agir? Vamos entender mais sobre isso. Hoje eu quero te provar que possivelmente que o problema que você está passando hoje, ou o que está acontecendo hoje, obviamente não falando algo, né, de saúde, né, uma doença, que são situações e problemas que não estão sob o nosso controle, mas você vai perceber que algumas outras situações estão 100% no nosso controle. E hoje eu vou te provar que o problema não é o que acontece com você, e sim a história que você conta sobre o que aconteceu com você. A primeira coisa que eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade é de se entender e se compreender quem são. Muitas das vezes as pessoas batem no peito e dizem: eu sei quem eu sou, eu me conheço. Mas a verdade é que não se conhece, você não sabe nem muito bem como o seu cérebro funciona, você não sabe nem muito bem determinados tipos de comportamento que você tem. Hoje pela manhã eu estava na academia e tinha umas mulheres conversando e era loucura o que eu tava ouvindo delas falando, né? Ah, porque eu tenho tal problema por conta da minha família, por conta, que minha família tem isso, que a minha família tem aquilo. Não, porque o meu cabelo é desse jeito por conta do meu pai. Ah, porque eu sou muito grosseira, porque meu pai é muito grosseiro, né? Eu puxei esse lado da família, eu puxei aquele lado da família. Ou seja, as pessoas começaram a se rotular e a se testificar uma identidade irreal. Vamos falar sobre doença, por exemplo, né? Dr. Bruce Lipton, que escreveu um livro chamado A Biologia da Crença, ele afirma que menos de 5%, tá? Menos de 5% de genes, por exemplo, do câncer, de fato, existem na proporção da quantidade de pessoas que têm essa doença e muitas outras doenças. O gene propriamente dito. Ele defende também a questão, por exemplo, das mulheres sobre o câncer de mama, né? Que muitas mulheres elas têm o gene, que é do câncer de mama, e não desenvolvem, e outras mulheres que não têm, desenvolvem. E isso abriu um ponto de interrogação na cabeça dele. Ele, como ser um biólogo, ele foi estudar muito sobre epigenética e entender sobre isso. E muitas outras revistas, muitos outros estudos mostraram também, basicamente corroborando o que ele defendia, o que ele defende até hoje, inclusive nesse livro, A Biologia da Crença.
Que muitas das coisas são padrões de repetições mentais que você acredita naquilo ao ponto de que você começa a desencadear aquilo dali. E pasme, ele tem uma linha de pesquisa que eu acho muito interessante, que hoje você não tem a cura para o câncer porque você não consegue entender o que causa. Né? Como que eu vou batalhar contra algo que causa? Eu não sei a causa do câncer. A gente sabe que são fatores que podem contribuir para isso. É uma doença multifatorial, porque existem vários fatores que eu não sei quais podem contribuir, podem corroborar com isso daqui. Certo? Então, as pessoas começam a se apegar a isso. Por quê? O nosso cérebro, ele tem algo que é chamado, depois vocês estudam, vieses. Mas tem algo que é muito interessante, que é o viés da confirmação. Basicamente, ele sempre vai buscar uma prova de que a sua crença está certa. Então, se você acredita que você está sofrendo porque você não merece vencer, ou por que isso acontece com você, se você acredita que você tem determinado problema por conta do teu pai, da tua mãe, que você é uma pessoa grosseira, que você é teimoso, que você é assim, que você é desatento, que você começou a rotular quem você é. E você sempre vai buscar parâmetros de pessoas que vão corroborar com a sua crença. Por isso que dificilmente você vai gostar de ouvir alguém que diz algo diferente daquilo que você acredita. Possivelmente você não vai ir mais à frente desse vídeo, por exemplo. Ou talvez já saíram desse vídeo. Por quê? Quando normalmente a gente ouve algo que vai contra a nossa crença e a gente se justifica, cara, mas quem é esse cara que tá falando aí? Ele não sabe o que eu tô passando. Ele não sabe da minha vida. Pra dizer que eu tô passando isso daqui porque eu quero. Não tô dizendo que você tá passando isso porque você quer. Eu tô dizendo que existe algo oculto em você que se você não entender, você vai se ferrar na vida. E você tá ferrando a sua vida e você não percebe que o teu tempo é muito curto. O ser humano sempre vai buscar opiniões que corroborem as suas crenças. Porque se eu busco uma base bíblica, científica, mesmo sem nenhum tipo de contexto, mas de uma forma isolada para que possa justificar aquilo que eu estou fazendo, eu permaneço no erro, preste atenção, justificando. Por exemplo, quando alguém trai alguém, sempre tem uma justificativa. Nunca é sobre o caráter. É sempre sobre uma situação. Eu fiz isso por tal coisa. Eu sempre vou justificar. E aí eu vou buscar outros exemplos que corroborem isso. E você começa, sem perceber, entrar num ciclo, na verdade, num círculo, não num ciclo, né? Mas num círculo de sabotagem permanente. Por quê? Basicamente, tem um cara muito interessante, né? Na verdade, é uma mulher, perdão, que ela estudou, e é o objetivo de estudo, que é o estudo das psicologias cognitivas. Que basicamente mostra que as narrativas internas elas vão moldar a realidade. Segundo a Carol Dweck, Carol alguma coisa, psicóloga de Stanford, ela disse que existe uma questão que eles chamam de mindset, que é um modelo mental fixo que vai ver o fracasso ou vai ver a dificuldade como uma identidade e não como um processo de aprendizado. O que ela quis dizer? Que quando eu tenho essa mentalidade fixa dentro da psicologia cognitiva, eu vou sempre enxergar uma determinada situação, ok? Sempre eu vou enxergar aquilo dali como se fosse realmente, de fato, a minha realidade, a minha identidade. Eu sou isso daqui, eu sou grosseiro, eu sou fracassado, eu não consigo, é muito difícil, é muito complicado, você não sabe da minha vida. E isso incorpora em você. E não que a gente consiga enxergar as coisas e dizer, peraí, o que eu posso aprender com isso daqui? Peraí, deixa eu dar um passinho para trás e dar uma olhada, por que eu não estou conseguindo isso daqui? Ontem mesmo eu estava conversando algo com a Andressa e disse assim, não é porque uma coisa deu errado que não é para você fazer essa coisa. Num negócio, né? A gente está falando a título de negócio. E lembre-se sempre que eu estou falando aqui de coisas pautadas em cima de princípios e valores cristãos, ok? Então não tipo, então já que se você tentou matar alguém, fazer uma traição e aquilo não deu certo naquele momento,
Não significa que você não tem que fazer, você tem que melhorar. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando a título de um desenvolvimento, de um trabalho, de uma abordagem, de uma entrevista de emprego, de um negócio que você está criando, de um produto. Talvez isso esteja te convidando. Foi o que eu disse para ela. Imagina se, quando o Thomas Edison ele começou a descobrir a lâmpada, se ele parasse no primeiro fracasso, o que seria do processo da evolução da humanidade? Às vezes existem determinadas dificuldades que é um convite para melhoria. Ou seja, se você acredita que você precisa sofrer para que você valorize as coisas, para que você dê valor nas coisas, se você acredita que realmente a vida tem que ser difícil, e eu não estou dizendo que não exista dificuldades, eu não estou dizendo que não exista desafios, mas é tudo como você encara. Eu vejo isso como, meu Deus, eu tenho um dedo podre para tudo. Já ouviu esse ditado? Nossa, eu tenho dedo podre para homem, eu tenho dedo podre para mulher, eu tenho dedo podre para isso. Ou seja, isso incorpora e revela muito mais da tua autoimagem, da tua confiança. E aí você começa a ferrar a sua vida que nem percebe. Então esse discurso de, mas é muito difícil. Não, mas também é muito complicado. Não, mas também não é muito assim. Peraí, cara. Peraí, respira. Eu tô fazendo algo, isso não tá dando certo, eu acredito nisso que eu tô fazendo. Deixa eu perceber se eu deixei de fazer alguma coisa. Recentemente eu fiz uma série de vídeos aqui no YouTube gravando 30 dias com Deus. E um desses vídeos eu relato que eu me encontro numa fase, né? E eu espero sair dela o mais rápido possível, ao qual eu faço determinadas ações que é como se aquilo dali não tivesse como dar errado e dar. E aí eu dei o exemplo assim, é como se eu quisesse fechar uma janela, tem uma janela aqui do meu lado, é como se eu quisesse fechar uma janela, e esse movimento de fechar a janela, ela abre. É como se tivesse uma reação contrária. Então, chegou o momento de eu parar, olhar e falar assim, peraí, existe alguma coisa aqui que eu não tô vendo. E não, nossa, tá vendo, a minha vida é uma desgraça, que não sei o quê. E aí você entra no processo de murmuração, de ruminação. E eu fico com aquilo na minha cabeça. E todas as vezes que aquilo dá errado, eu sempre vou buscar outras pessoas que também estão dando errado. Porque eu preciso do meu viés de confirmação. O problema é que essa narrativa de autossabotagem, ela entra na nossa cabeça e faz com que o nosso cérebro, ele sinta-se muito feliz em ser o vilão, em nos prejudicar. Por que isso acontece? Porque se eu culpo algo externo, se eu culpo a questão de algo não ter acontecido na minha vida, que está fora de mim, é a crise, é o governo, é a dificuldade, é isso, é aquilo, é meu pai, é o lugar, é a nuvem, é a falta de dinheiro, é a falta disso, é a falta daquilo. Foi a minha infância, a minha vida é muito difícil. É a falta de oportunidade. O que acontece? Eu começo a tirar a responsabilidade de mudança. Uma pessoa que não muda é aquela que não reconhece a necessidade de mudar. Porque atribuiu a situação, é como se você tivesse rotulado, nomeado algo, para que você pudesse tomar posse daquilo. Mas se isso não aconteceu, é porque é da vontade de Deus. Talvez não seja da vontade de Deus. Não deu certo porque Deus sabe de todas as coisas. Talvez você tinha que ter feito de uma forma melhor. Talvez você tinha que ter insistido mais. E aí eu começo a justificar. Eu começo a espiritualizar. Não, é que Deus sabe de todas as coisas. É porque quando for da vontade de Deus, já é a vontade de Deus que você dê certo na vida. Já é a vontade dele. Talvez não seja a vontade dele que você dê certo fazendo o que você está fazendo, mas se você continuar fazendo, vai chegar um momento que vai começar a acontecer o quê? Uma mudança do caminho. Porque coisas boas acontecem no caminho de quem está no caminho. Agora, não adianta eu levantar e criticar a vida e as coisas, a situação, que está quente, que está frio, que está calor, que está isso, que está aquilo. Porque essas situações eu não tenho o poder de mudar. O universo, a natureza não está nem aí para você. E eu acho que você não percebeu. Chove, dá sol e ninguém te pergunta se pode chover ou não. Só que você utiliza de determinadas situações para poder justificar a permanência no comportamento. Mas adivinha, quando você terceiriza a culpa,
Você terceiriza o quê? O controle da sua vida. Fulano, tira minha paciência. Fulano me tira do sério. Fulano me desestabiliza. Olha só. Então, você está dizendo que você não consegue ter um mínimo de controle da tua vida ao ponto de que qualquer coisa que as pessoas façam fora de você afete você. Ah, eu não consigo a minha oportunidade porque é difícil, porque o mercado é complicado, porque isso é complicado, porque aquilo é complicado. Vinícius, eu já distribuí currículo, eu já fiz isso, eu já abordei, eu já conversei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo e nada aconteceu. Cara, você fez tudo. Eu vi uma frase que eu achei incrível. Uma porta fechada é normal, agora todas as portas fechadas é Deus querendo falar alguma coisa com você. Basicamente, é o momento ao qual eu me encontro. Eu falo, cara, Deus está querendo falar alguma coisa comigo. Porque tudo que eu estou executando nos últimos, vamos lá, 3 meses, 3, 4 meses, não acontece, peraí. Existe algo que eu não estou vendo. Existe algo que eu preciso me inclinar mais. Se tudo que você está fazendo, talvez para conseguir um emprego, você não está conseguindo, calma, porque talvez seja um convite de Deus para você empreender e fazer algo junto com Ele. Só que se você começar a justificar, você vai começar a buscar confirmações e não soluções. Confirmação para uma permanência em um estado. Tem um cara, um neurocientista chamado Dr. Joe Dispenza. Ele explica que o cérebro ele vai criar padrões de pensamento, baseado naquilo que repetimos constantemente. Ou seja, se você sempre diz, não consigo, é difícil, é complicado, para mim tudo é difícil, nada na minha vida acontece, que não sei o quê, e para mim é isso, para mim é aquilo. Eu crio padrões repetitivos de pensamento. É como se fosse assim. Imagina a seguinte situação. O nosso cérebro ele é plástico. Existe um fenômeno no nosso cérebro chamado neuroplasticidade, certo? Que é o quê? A capacidade do nosso cérebro se moldar. É isso mesmo. O nosso cérebro ele se molda. Ele vai, se moldando por conta da neuroplasticidade. É como se você estivesse treinando na academia e cria músculo, o teu cérebro ele também tem essa capacidade. Obviamente não um crescimento absurdo. E teve um estudo científico feito em cima disso para provar essa questão da neuroplasticidade. Salvo engano, foi com taxistas de um determinado país, agora que me fugiu o nome, que eles iriam fazer uma prova. E essa prova, eles tinham que decorar o nome das ruas para que eles pudessem fazer uma prova. Eles tinham que saber. Então, os neurocientistas olharam aquilo dali e falaram, opa, acho que foi em Nova York, se eu não me engano. E eles chegaram e falaram assim, opa, a gente tem uma grande oportunidade aqui de conseguir medir isso daqui. Então, eles fizeram exames de ressonância magnética e fizeram todas as medições do cérebro dos participantes, certo? E aí, eles estudaram durante um período e fizeram a prova para poder ser taxistas. Em Londres. E aí, os que passaram na prova, os neurocientistas pegaram eles, levaram até o laboratório, fizeram uma ressonância magnética e fizeram um processo de comparação do seu cérebro e eles conseguiram ver aumento em algumas áreas do cérebro relacionadas, por exemplo, à aprendizagem. E aí eles chegaram a essa questão da neuroplasticidade, que é a capacidade do teu cérebro de criar novas vias, de você reprogramar, de você mudar as vias. Basicamente, imagina a seguinte situação, tá? Padrões repetitivos de palavras, de comportamento, vão criar estruturas, ok? Imagina a seguinte situação. Aqui é um lugar que você queira chegar. É um lugar XYZ, ok? Aqui está o teu cérebro. E ele é fonte de muitos pensamentos, correto? Lá em Provérbios 23:7, se eu não me engano, diz assim, porque como você imagina em sua alma, assim você é. O imperador Marco Aurélio, ele tem uma frase que diz, o homem é aquilo que os seus pensamentos o fazem dele. Então, imagina que aqui é o seu cérebro e aqui é um lugar que você quer chegar fora dele, ok? Existe um processo que eu preciso construir para chegar até esse objetivo, que são caminhos, ok? Então, eu tenho caminhos. Imagina aqui que vão ser 2 caminhos, mas são várias conexões que a gente consegue fazer. São mais de 86 bilhões de neurônios que vão fazer as sinapses ali, que vão fazer as vias neurais. Mas imagina que aqui são 2 vias somente. Eu tenho uma via de positividade, certo? E eu tenho uma via de negatividade. Vou botar aqui, ó, um P de positivo e um N aqui, ó, de negativo, correto?
Então, eu tenho essas duas vias e eu preciso chegar. Essas vias, elas são estreitas, tá vendo? É só uma única linha. Agora, quando eu tenho um padrão de repetição negativo, que é o caso que a gente está falando, essa via ela começa a fazer isso aqui, ó. Ó. Eu começo a alargar mais essa via, ó. Não vai dar certo, eu não consigo, é muito difícil, isso não é pra mim, e que não sei o quê, e eu sou assim mesmo, esse é meu jeito, nada na minha vida dá certo, é muito complicado. Então imagina que eu tenho uma bolinha aqui, certo? E que eu vou virar isso daqui, para essa bolinha cair. Qual é a chance dela cair no maior funil, na maior via, ou na menor via, que é somente essa daqui? Nessa daqui. Logo, os meus pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, que são as emoções, que são o comportamento, que geram os resultados. Então, se eu tenho um viés cognitivo negativo, eu abro a oportunidade de uma via neural mais negativa. E aí você não consegue entender porque nada na sua vida dá certo. Por conta de uma repetição de um comportamento, que é o que o Dr. Joe Dispenza, ele, por exemplo, defende. Ele diz que o cérebro ele vai sempre criar padrões de pensamento baseado naquilo que você repete constantemente para ele. Ou seja, se você sempre disser, eu não consigo, porque é difícil, eu não consigo, porque é difícil, não vai dar certo, isso não sei o quê, mas não sei o quê, e que não sei o quê. Pronto, é isso que você construiu. A repetição ela é pedagógica. Tanto que a gente aprende dessa forma. Ou seja, você está treinando a sua mente para te manter em dificuldade. Eu não estou dizendo que você vai chegar amanhã e vai ficar falando, não, vai dar tudo certo. Pensamento positivo não resolve o problema. Correto? Pensamento positivo não resolve o problema. Porque muitas das vezes você tem um pensamento positivo, mas o teu sentimento está negativo. E aí isso tem uma incongruência. Isso também é o que o Dr. Joe Dispenza ele defende. Que não adianta você pensar positivo se o seu coração está negativo. Ela se anula. Vou te dar um exemplo. Imagina o seguinte, amanhã você tem uma entrevista de emprego e você começa a ter pensamento positivo. Não, vai dar tudo certo, eu vou conseguir, esse emprego é meu, vai dar tudo certo, eu vou conseguir, esse emprego é meu, vai dar tudo certo, eu vou conseguir, esse emprego é meu, vai dar tudo certo. Pensamento positivo, pensamento positivo. Quando chega na hora da entrevista, você tá lá, vai dar tudo certo, só que você tá tremendo, você tá suando, suor embaixo do seu braço, o teu coração tá acelerado, você tá trêmulo, ou seja, aquilo que você está comunicando positivamente, o teu corpo está reagindo negativamente. Então, é muito mais do que um pensamento que você precisa trocar. São comportamentos que você também precisa começar a ter. Só que como que você tem esse choque, Vinícius? Porque você vai ter a dificuldade dessa mudança, porque você internalizou durante muito tempo isso e você diz isso ao tempo todo. Então você precisa de um processo de mudança, que não é da noite para o dia. Mas se você não começar hoje, você vai ferrar mais a sua vida. Porque existe um ponto cego que gera o sofrimento com a nossa identidade. O problema não é passar por dificuldade. O problema não é as coisas não estarem acontecendo como você gostaria. O problema é você se identificar tanto com a dificuldade, tanto com elas, de se convencer de que isso é a tua realidade. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. O problema não é o problema. O problema é como eu estou vivenciando com esse problema. Problemas e dificuldades vamos ter. Isso não tem para onde correr. É um leão por dia, meu amigo. E às vezes tu tem que matar o leão da outra pessoa que não quer matar. Essa é a vida. Se eu acredito que quem sofre muito merece mais, eu começo a buscar uma validação no sofrimento. Porque às vezes a gente escuta esse discurso. Não, porque eu sofri, porque foi doído, porque, cara, a minha vida, realmente, eu sofri, foi maçante. E talvez você não vai passar o que eu passei. Você nem precisa passar pelo que eu passei, porque você não começou de onde eu comecei.
Nossas vidas são diferentes. Não é porque uma outra pessoa sofreu muito para chegar onde chegou que você também precisa sofrer. Na verdade, tudo vai depender de como você enxerga aquele sofrimento. Como que você valida esse sofrimento. A sua relação com o sofrimento. Porque muitas pessoas conseguem entender o quê? Isso aqui é uma oportunidade de crescimento. Outras pessoas não conseguem. Então, se você acredita que quem sofre muito merece, você vai começar a buscar uma validação. E isso vai virar uma parte da sua identidade, essa identificação. Eu converso com pessoas que, meu amigo, é só negatividade. Nossa, que tá muito difícil, nossa, que tá muito complicado, nossa, que isso, nossa, que aquilo. Deixa eu te falar, o fato de você estar falando que tá difícil não vai fazer aquilo ficar fácil. O fato de você ficar toda hora falando pra você e pra o mundo que você não tá conseguindo, não vai fazer com que você consiga. Mas por que que você fala então? Porque você precisa buscar uma validação para poder confirmar aquilo que o seu cérebro tem como viés de confirmação, para poder validar a tua vida, e aí você vai ter uma pessoa que vai lamber a tua ferida. Realmente, é muito difícil, coitada de você, coitado de você, a vida é muito complicada, é assim mesmo, e você se sente bem porque isso te gera o quê? Prazer. Por incrível que pareça. Porque isso te conforta. Segundo a neurociência, existe uma estrutura no nosso cérebro chamada amígdala. Não é a amígdala da tonsila palatina, não. É a amígdala cerebral. Ela é responsável por... uma das suas funções, né? De processar emoções. Como medo, frustração. E às vezes você pode ter uma hiperatividade quando você reforça o padrão de vitimização. Isso faz com que você sinta cada vez mais incapaz, mesmo quando as oportunidades aparecem. Aparece uma oportunidade e você vai duvidar de si. Será que eu vou conseguir? Cara, mas foi algo que você sempre quis. Mas será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Cara, mas me disseram que talvez eu não ia dar conta, que eu sou burro, que eu sou burra, que eu não isso, que eu aquilo. Ou seja, em outras palavras, você vai começar a entrar num processo de se sabotar. Vai sabotar as suas chances de vencer, vai sabotar a tua chance de dar certo. Quantas coisas você estava engrenando e de repente começaram a dar errado? Porque você, de certa forma, cria meios e artifícios para que isso aconteça. De forma inconsciente, não de forma intencional. Ok? Vinícius, como que eu saio dessas armadilhas? Primeira coisa que você precisa fazer é abandonar a narrativa da falta. Eu preciso abandonar essa narrativa de falta. Pare de dizer eu não consigo. Eu não consigo porque é difícil. E comece a se perguntar, como que eu posso fazer isso mesmo sendo difícil? Como que eu poderia resolver isso? Mas eu não sei, mas e se eu soubesse, o que eu faria? Não limite a sua imaginação. Por mais que venham ideias e situações que, tipo, ridículas ou impossíveis de ser realizado, não permita. Deixa fluir a criatividade, não trava isso. Nossa, eu não consigo porque é difícil. Nossa, isso é muito complicado. Nossa, o mercado é difícil. Nossa, o mundo é assim. Calma aí. Como que eu posso fazer isso daqui? Mesmo, eu sei que é difícil, mas como que eu posso mudar essa situação? Isso vai fazer com que você comece, de certa forma, a reprogramar o seu cérebro. O que é reprogramar o seu cérebro? É mudar a estrutura dele, a via. Isso é reprogramar. E aí, basicamente, eu vou começar a ressignificar determinadas situações. Sempre que sua mente dizer algo pra você, você não consegue, pergunte-se. Se eu precisasse resolver isso agora, o que eu faria? Você não consegue. O que eu precisaria ter pra conseguir isso? Eu não consigo isso, mas eu consigo outra coisa que me deixa mais perto disso? Faz sentido? Faz sentido? Porque às vezes para você chegar num determinado patamar que você deseja na vida, você não vai conseguir dar um salto, mas existe uma escada. Por isso que o homem construiu uma escada, porque ele entendeu que para chegar no topo eu não tenho como dar um passo muito grande. Eu preciso vencer obstáculos. Outra dica é: haja como se fosse sua melhor versão. O nosso cérebro ele não sabe identificar o que é real do que é treinamento. Do que é real e do que é mentira. Então eu vou treinar. O nosso cérebro ele sempre vai acreditar na história que eu estou contando para ele. Lembra que eu disse no início do vídeo? É o como você está contando essa história para o teu cérebro.
Anota essa frase. O nosso cérebro acredita nas histórias que são contadas para ele. Acredita mais nas histórias que são contadas por pessoas de autoridade. E você é uma autoridade para você. Se você começar a agir como alguém que supera desafios, o seu cérebro ele vai começar a se adaptar a isso. Isso é neurobiológico. Isso é neurociência. Enquanto você continuar dizendo que não consegue, porque é difícil, porque é complicado, você vai continuar parado no mesmo lugar. Então você precisa começar a escolher. Você quer continuar contando essas histórias pro seu cérebro ou mudar essas histórias? Porque se você reparar e ficar bastante atento, você vai perceber que você conta muitas histórias para você mesmo. Você conta história para não treinar, você conta história para não fazer dieta, você conta história para não estudar, você conta história para não fazer um curso que você precisaria fazer, e também você conta história para poder comprar o que não precisa, você conta história para poder sair quando você não pode, você conta história para você poder comer aquilo que você não pode. Sempre existe uma história, sempre vai existir uma narrativa para ambos os lados. E você precisa entender que essas vozes que estão na sua cabeça vai ganhar sempre aquela que você mais alimenta. Você não tem todo o tempo do mundo. E se você permanecer da maneira com a qual você está fazendo hoje, você vai ferrar mais a sua vida. Eu não estou dizendo que eu sou a pessoa mais inteligentérrima, né, mais incrível para poder falar coisas assim para você, mas isso foram coisas que eu mesmo vivi. Sem sombra de dúvidas, eu sempre contava essas histórias pra mim. Lá atrás, né? Sempre lá atrás, melhor dizendo. Que eu não ia conseguir, que não dava, que o lugar de onde eu vi, que a família que eu tenho, porque eu não tinha aquilo, porque a minha vida era complicada, porque eu não tinha um tênis, porque eu não tinha calça, porque eu não tinha um carrinho, porque eu não tinha isso, porque eu não tinha aquilo. Quando eu entendi que eu precisava parar de contar a história do porquê eu não tinha e começar a buscar o que eu preciso para ter isso. O que eu tenho que fazer para ter isso? Eu preciso trabalhar, eu preciso me dedicar, eu preciso estudar, eu preciso isso. E uma das coisas que se eu puder te aconselhar é, vai estudar. Estuda que a tua vida muda. Vai estudar. Estuda a Bíblia. Vai lá, lê Provérbios. Só isso, lê um por dia. Depois você vai e lê Salmos. Ou vai estudar outra coisa, mas vai estudar, aumenta a tua capacidade cognitiva. Ouve pessoas que você também não gosta. Você precisa ouvir pessoas que você também não gosta. Pare de buscar sempre aquilo que você quer ouvir. Busque aquilo que você precisa ouvir. E você vai perceber que magicamente vai chegar um momento da tua vida que você vai olhar para si e vai falar, uau, olha o quanto eu mudei. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu like. O seu comentário sempre vai ser muito bem-vindo, desde que seja respeitoso, né? E tá tudo bem você discordar, é como eu disse, tá tudo certo. Mas que seja de uma forma respeitosa, né? Eu tô sempre lendo os comentários, respondendo. Eu agradeço a sua atenção. Beijo no teu coração e eu te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.